Hi, good afternoon. Be welcome. I'm English teacher Marco Cesar. Let's go to begin our English video lesson this afternoon, speaking about grammar, future conditional tense, auxiliar verb would. I dedicate this English video lesson in this afternoon to all English students from all over Brazil and the world, and to all people who enjoy the English language. Ok? Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou o professor de inglês Marco Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês nesta tarde, falando a respeito da gramática, o tempo futuro condicional, o verbo auxiliar would. Okay? Dedico essa videoaula de inglês nesta tarde a todos os estudantes de inglês de todo o Brasil e de todo o mundo, tá? E a todas as pessoas que gostam da língua inglesa. Okay? Let's go to begin. Vamos começar. Começando pela leitura da data do dia, São Paulo, poderia ser qualquer outro nome de cidade, Guarulhos, Santos, Rio de Janeiro, Recife, tantas quanto as outras cidades e capitais. Ok? Thursday é o dia da semana, quinta-feira. O nosso mês, março. A data do mês que a gente lê na forma ordinal, 25th, por isso o 25 com TH, 25th, forma ordinal. O ano a gente lê na forma cardinal, mas como sendo duas dezenas, 20, 21. Repetindo. São Paulo, Thursday, March, 25th, 2021. Again, São Paulo, Thursday, March, 25th, 2021. English teacher, Marco Cesar, that is me. Professor de inglês, Marco Cesar, sou eu. My contact ways, minhas formas de contato. YouTube channel, Facebook, Instagram, TikTok. Parênteses, arroba 20204 MCSC, close parênteses. Okay? Entre parênteses, arroba 20204 MCSC, meu código no TikTok. Tanto o meu YouTube, meu Facebook, meu YouTube estão gravadas todas as videoaulas desde o início do ano passado, ok? Todas as videoaulas. Tenho também informações adicionais, tá? Que gravo das videoaulas também no Facebook, no Instagram e divulgo um pouco também no TikTok. Estão todos no meu nome, Marco Cesar Silva Costa, tá? Meu nome completo. My main contact WhatsApp is, meu principal contato no WhatsApp é 11 967770277. Meu principal forma de contato, WhatsApp, telefone também, né? Phone number 2, no telefone também. 11 967770277. 11 967770277. Ok? First English lesson. Repeating. First, veja bem, um ST, quer dizer first, tá? First English lesson. Primeira aula de inglês hoje. Grammar. Our subject is, nosso assunto é future conditional tense. Grammar. Future conditional tense. Gramática, tempo futuro condicional. Que na nossa língua também podemos dizer de past future, né? Que é o passado, seria também o futuro do pretérito, futuro do passado na nossa língua. Tá? O verbo auxiliar would, por extenso, e ele, abreviado, would também, abreviado, fica entre parênteses aqui, tá? E o apóstrofo D. O apóstrofo D é um would abreviado. Ok? Vamos lá. Pay attention, preste atenção. Grammar, gramática. Auxiliar verb use, uso do verbo auxiliar. Would, ou ele abreviado, apóstrofo D, que constitui future conditional tense. Ok? O uso do verbo auxiliar, o would ou o D abreviado, é o mesmo would, constitui o tempo futuro condicional, que na nossa língua a gente pode dizer também que é o futuro do pretérito, o futuro do passado, né? O verbo auxiliar, o would ou o apóstrofo D, ele é somente usado, utilizado para o tempo futuro do passado, futuro do pretérito, em inglês future conditional tense, futuro condicional, tá? Com todos os verbos que forem convencionais, tá? E com todos os pronomes de conjugação, tanto no singular quanto no plural. Todos os pronomes de conjugação. I, you, he, she, it, we, you e they. Tá? Todos os pronomes de conjugação. Eu, I,
You, você ou tu. He, ele. She, ela. It, ele ou ela inanimado. Lembrando que esses últimos que eu li agora são todos para o singular. E para o plural, we, que é o plural de I. You, que é o mesmo you do singular, só que aqui no plural ele quer dizer vocês ou vós. E they, tá, que é o plural de he, de she e de it. Eles, eles ou elas inanimado. Vamos começar exemplificando, tá, partindo do tempo presente, na forma afirmativa. A seguinte oração. Present tense, affirmative. Pay attention, presta atenção. We work there today. We, que é o primeiro pronome de conjugação, tá, no plural, no tempo presente. O tempo presente, primeira pessoa do plural. We. Tá? We, que é o plural de I. Então, we quer dizer nós. Work é o verbo principal. Tá? Trabalhamos. There. Tá? Lá. Today. Hoje. Tá? Então, ó, nós trabalhamos lá hoje. Ok? We work there today. Tá? Poderia ser outro verbo aqui. Eu escolhi o verbo work, o verbo principal. Tá? Agora vamos, partindo do tempo presente, na forma afirmativa, então vamos agora passar para o tempo futuro e condicional, que é o nosso assunto de hoje, também na nossa língua, o futuro do passado. Né? Então a forma afirmativa. Estou colocando aqui uma frase, tá, escrita, tá, no tempo futuro condicional e em seguida pedindo uma confirmação. Ok? Então veja, a forma afirmativa. We would work there today. Repeating. We would work there today. Está na forma afirmativa. E na hora que a gente pede a confirmação, se a frase está na forma afirmativa, eu tenho que pedir a confirmação utilizando, então, uma perguntinha na forma negativa. Como é que vai ficar essa perguntinha na forma negativa? Para pedir a confirmação. Vou usar o mesmo verbo auxiliar, só que com o acréscimo do not, que abreviando fica N''T. Então, ó, fica wouldn't we? Então, veja, nós trabalharíamos lá hoje. Não trabalharíamos, ou nós não trabalharíamos, tá? Então, a forma afirmativa do tempo futuro condicional, futuro do pretérito. Veja, we would work there today. Esse we would poderia também colocar aqui, abreviando would, poderia colocar we'd work there today. Tudo bem, também aceito. Tá? Mas normalmente, esse we would work there today fica mais, assim, a maneira mais completa, né? A maneira por extensa, a maneira mais completa. Tá? We would work there today. Então aqui eu estou afirmando. Estou afirmando e em seguida, tá? Estou pedindo a confirmação. Se eu estou dizendo nós trabalharíamos lá hoje, né? Então eu vou pedir a confirmação. Nós não trabalharíamos, ou ainda não trabalharíamos? Como é que eu peço isso em inglês? Se em português eu disse nós trabalharíamos lá hoje, em seguida eu quero dizer nós não trabalharíamos ou não trabalharíamos, como é que fica em inglês? Vou utilizar o mesmo verbo auxiliar, o would, só que would antes do pronome de conjugação, com acréscimo do not, que abreviado vira N''T. Então ficou wouldn't we, ou ainda would not we, ok? Então, ó, veja a frase. We would work there today, por extenso. Se você quiser abreviar aqui também pode, ó. We'd work there today. E na hora de pedir a confirmação, você vai pedir como? Would not we, se for na forma formal, ou na forma informal. Wouldn't we? Ok. Repetindo. We would work there. We would work there today. Tá? Afirmando e pedindo a confirmação. Wouldn't we? Ok? Veja que depois aqui do we, não precisamos novamente colocar o verbo principal o restante da oração. Basta colocar wouldn't we, ok? Estou pedindo a confirmação. Aqui, na forma negativa, usando o not, ou o N''T, porque inicialmente a frase está na forma afirmativa, inicialmente. Tá? Veja, assim como tem a frase na forma afirmativa, no tempo futuro condicional, vou agora falar, tá, de uma frase na forma negativa, utilizando esse mesmo tempo futuro condicional. Vamos lá. Então fica como? We wouldn't work there today. Tá? Repetindo. We wouldn't work there today. Ou ainda, we would not work there today. Ou ainda, we'd not work there today. Ok? Tem essas três maneiras de a gente dizer essa frase na forma negativa utilizando o tempo futuro condicional. Future conditional tense. Ok? Então, ó,
Repetindo, você tem três maneiras. We wouldn't work there today, que é a maneira mais prática. Você pode dizer também na forma formal, we would not work there today. Ou ainda, we'd work there today. We'd not work there today. Ok? We'd not. Que aqui tem a forma negativa. Então ficou, we would not work there today. We'd not work there today, a segunda maneira. E a terceira, que é a mais prática utilizada, é essa que eu coloquei aqui, ó. We wouldn't work there today. We wouldn't work there today. Tá? Aqui estou negando e vou pedir a confirmação, igual eu fiz antes. Só que, se a frase inicialmente eu coloquei na forma negativa, essa confirmação tem que vir como? Uma pequena perguntinha, só que na forma afirmativa. Would we? Aí eu não vou novamente colocar wouldn't we, e sim would we. Ok? Ó, forma negativa. We would not, ou ainda we wouldn't, ou ainda we would, ou ainda we did not work there today, would we? Então a mais prática é essa que eu coloquei. We wouldn't work there today, would we? Tá? Então a frase na forma negativa, em seguida pedindo a confirmação. Essa confirmação, o que acontece? Eu coloco o mesmo verbo auxiliar sem a partícula not, só would we, para pedir a confirmação. Em português fica como? Nós não trabalharíamos lá hoje. Trabalharíamos? Ou ainda, nós não trabalharíamos lá hoje. Nós trabalharíamos? Então, repetindo. We wouldn't work there today. Would we? Ó, inicialmente utilizando o verbo auxiliar, o would com a partícula not abreviada. Então, por isso ficou wouldn't. E depois, aqui, ó, na confirmação, would we? Tá? Então, we wouldn't work there today. Tá? Negando e depois pedindo a confirmação. Would we? Ok? Nós não trabalharíamos lá hoje. Nós trabalharíamos. Ok? Continuando. Ó. Agora, a forma interrogativa. Interrogative. Né? A pergunta normal. Tá? Que normalmente a pergunta costuma ser feita na forma afirmativa. Tá? Então, interrogative form. Tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar o verbo auxiliar would antes do pronome de conjugação, we, sempre o verbo auxiliar antes do pronome de conjugação, nunca esqueçam. Tá? Would we, aí vem o verbo principal, work, depois, there today, repetindo, would we work there today? Would we, tá? Então, verbo auxiliar, pronome de conjugação, we, verbo principal, work, depois o restante da oração, there, indicar aonde, né? Lá, ali, acolá, aí. E o today, indicando o tempo, quando, hoje, amanhã, ontem. Tá? Today quer dizer hoje. Ontem seria yesterday, amanhã seria tomorrow. Tá? Então, would we work there today? Nós trabalharíamos lá hoje? Tá? Então, would we work there today? Don't forget, não esqueça. Okay? Veja bem, assim como tem a pergunta simples na forma afirmativa, como eu mostrei aqui, temos também a pergunta na forma negativa, dando ideia de negação. Vamos lá. Negative interrogative form. Então, ó, o que acontece? Vou utilizar o mesmo would que usei antes, só que acrescentando a partícula not. Então, veja bem, eu posso colocar aqui. Would not we work there today? Utilizando would mais o not, que indica a forma formal, né? Aquela forma bem polida, bem formal, bem documental. Would not we work there today? A forma bem formal. Ou então a forma prática do dia a dia, também designada de forma informal. Wouldn't we work there today? Wouldn't we work there today? Então, wouldn't, o verbo auxiliar, mais a partícula not abreviada. We, verbo auxiliar, que está no plural, tá? Primeira pessoa do plural, we. Work, o verbo principal. There, indicando aonde, né? Lá, ali, acolá, aí. There. Today, o advérbio de tempo, hoje, né? Wouldn't we work there today? Nós não trabalharíamos lá hoje, ok? Lembrando sempre, verbo auxiliar, tá? Mais a partícula not, antes do pronome de conjugação, que é we, depois o restante da oração. Work there today. Tá? Veja bem, assim como temos essas orações que eu falei aqui, forma afirmativa, pedindo a confirmação, forma negativa, pedindo a confirmação, as formas interrogativas, a forma afirmativa e negativa. Vamos agora para as short questions e short answers. Veja bem, em inglês, tá, a gente pode utilizar denominadas short questions ou short answers. Por quê? Você apenas utilizando o verbo auxiliar,
tá? Você pode, tá, dar a resposta que a pessoa espera, a resposta para a pergunta que está lhe sendo feita. Tá? Então, ó, nós trabalharíamos, um exemplo, tá? Então, short questions, tá? Affirmative. Para você não ter que escrever would we work there today, tá? Como eu escrevi antes, tá? O que acontece? Eu simplesmente uso a forma short question, ou tag questions também, would we. Esse would aqui, o verbo auxiliar do futuro, do tempo futuro condicional, ele subentende, tá? Ele subentende a existência do verbo principal, tá? E do restante da oração. Ele subentende a existência do verbo principal. Então, por isso que em português ficou, nas perguntas curtas, a forma afirmativa, nós trabalharíamos. Aí uma pessoa que não entende, a pessoa vai dizer, bom, would we? Por que would we? Trabalhar, o verbo trabalhar é work, cadê o work aqui? Então veja bem, se eu estou falando de short question, uma pergunta, would we, então o que acontece? O would we já subentende would we work. Tá? Então a short question vai ser de acordo com a pergunta. Tá? Então na pergunta eu tinha lá, would we work there today? Tá? Então ao invés de eu perguntar aquilo tudo, tá, eu simplesmente digo would we, então de acordo com o contexto. Tá? Então você tem que observar a situação do contexto. Tá? Então para você não ter que dizer would we work e tal, there today, então basta você dizer would we, nós trabalharíamos, esse would aqui já substitui a existência do verbo principal, que é o verbo work. Tá? Então short questions ou tag questions, afirmative, would we, e na nossa língua fica como perguntas curtas, a forma afirmativa, nós trabalharíamos, ou até mesmo trabalharíamos, na hora de traduzir não precisa nem colocar o pronome de conjugação we, que já subentende que é nós. Agora, a short question, veja bem, a pergunta pequena, na forma negativa. Se tem na forma afirmativa, tem que ter na forma negativa. Então, para mim, não tem que dizer, veja, wouldn't we work there today, por extenso, como eu li antes. Basta na short question eu dizer, wouldn't we? Esse would not we ou wouldn't we substitui a existência do work e do restante da oração que eu li anteriormente. Ok? Então, ó, na short question negative, basta a gente dizer o verbo auxiliar no tempo futuro condicional, tá? Would not we, ou ainda wouldn't we, já substitui, já subentende a existência do que? Do verbo principal, que é o work. Would not we ou wouldn't we já subentende a existência do work e do restante da oração. Tá? Então, short questions na forma negativa, wouldn't we ou would not we, se quiser ser formal. Tá? Então, a pergunta curta na forma negativa, nós não trabalharíamos ou não trabalharíamos, basta dizermos wouldn't we, ok? Já substitui o restante da oração. Tá? É claro que a tradução, tá? Aqui a qual verbo ele se refere, o verbo auxiliar vai depender do contexto. Aqui eu estou dizendo trabalharíamos porque no contexto aqui estou utilizando o verbo work, mas poderia ser outro qualquer verbo se referindo a outra coisa. Tá? Em vez de ser work, estudaríamos, dirigiríamos, viajaríamos, estaríamos. Aí, obviamente, a gente tem que trocar o verbo principal. Tá? Mas o verbo auxiliar ele vai subentender sempre, o verbo auxiliar ele vai subentender a existência do verbo principal. Ok? A gente temos que prestar atenção no contexto da frase, da oração, do texto. Ok? E continuando. Assim como a gente tem as short questions na forma afirmativa e na forma negativa, short questions afirmative, short questions negative, temos também a short answer na forma afirmativa, short answers affirmative. Como é que fica? Se é afirmativa, eu tenho que começar com yes, né? Em inglês, o sim você pode dizer yes ou yeah. Então, ó, short answers affirmative, yes, we would, ou ainda, yes, we'd. Tá? O would, abreviando, ele se torna o quê? O apóstrofo D, né? Que eu falei no início, certo? Então, we would, tá? Pode ser with. Então, sim, nós trabalharíamos, ou ainda, sim, trabalharíamos. Então, esse would aqui, novamente, se referindo ao verbo principal, tá? Que é work, tá? Que nós lemos anteriormente. Tá? Então, yes, we would, ou ainda, yes, with, tá querendo dizer o quê? Sim, trabalharíamos, ou ainda, sim, nós trabalharíamos, tá? Nessa situação, nesse caso aqui, o would substitui o verbo principal, tá? Ele subentende o verbo principal e o restante da oração também. Tá? Essa é a grande vantagem, tá? Dessas short answers. Tá? Então, nós temos a short answers na forma afirmativa e vamos agora para a short answers na forma negativa. Forma negativa, obviamente, tá? Uma resposta na forma negativa tem que começar com não, né? O não em inglês ele é no ou not.
not se você quiser ser bem formal, ou se não, no é o suficiente. Tá? É a forma prática do dia a dia. Forma negativa, como é que fica? No, we wouldn't, ou ainda, no, we would not, tá? We would not, tá? Ou ainda, no, we'd not. De novo, ó. No, we wouldn't, que é a maneira prática usual do dia a dia. Ou ainda, no, we would not, que é a forma formal. Outra forma prática também, no, we'd not. Tá? A forma mais prática do dia a dia, usualmente falada, é we wouldn't. Veja que esse wouldn't está substituindo o verbo principal would, assim como no caso anterior. O único detalhe aqui, ó, por ser uma resposta negativa, acrescentei o que? A partícula not, e como ela está abreviada, tornou-se N''T. Então ficou o quê? No, we wouldn't. No, we wouldn't. Ou ainda, no, we'd not. Ou no, we would not. Certo? Então aqui ele substitui, dependendo da maneira como você colocar, we would not, ou we'd not, ou we wouldn't, então nós estaremos o quê? Subentendendo o verbo principal, que é o verbo work, e o restante da oração. Tá? Essa é a grande vantagem das short answers, tanto na forma afirmativa quanto negativa. A diferença na forma negativa é o acréscimo do not, que aqui ele está na forma abreviada e mais usual. No, we wouldn't. Ok? Repeating. No, we wouldn't. Tá? Que substitui o verbo principal e o restante da oração. Em português ficou como? A resposta curta na forma negativa. Não, nós não trabalharíamos. Não, nós não trabalharíamos. Ou ainda, não trabalharíamos. Tá? E se não trabalharíamos, já subentende também, tá? O nós, o we. Ele já subentende o nós, o we, tá? Que é o pronome, a primeira pessoa do plural, we. Okay? Continuando. Como em outras aulas anteriores, tá? Eu falei dos verbos auxiliares na língua inglesa. Os principais verbos auxiliares, tem mais além desses aqui, claro. Tá? Present tense. O principal verbo auxiliar do presente, o verbo auxiliar do tempo presente, tá? O principal verbo auxiliar do tempo presente é do ou does. Tá? O do ou does, tá? São os que normalmente são mais utilizados, é o verbo auxiliar mais utilizado em todos os casos. Tá? Do, a gente vai usar com I, you, we, you e they. Só relembrando. E does eu vou utilizar com he, she, it. Okay? O past tense, o tempo passado, vamos sempre utilizar o did, do começo ao fim. I, you, he, she, it, we, you e they. E depois o tempo futuro, future tense, que também falei em uma das últimas aulas. Will, tá? Ou se não, o apóstrofo LL. O apóstrofo LL é o will abreviado, é o tempo futuro. Tá? Então, relembrando, o tempo presente, o principal verbo auxiliar é do ou does. Do para I, you, we, you e they. E does para he, she e it. Tempo passado, past tense, é o did. Você vai utilizar com todos os pronomes de conjugação. I, you, he, she, it, we, you e they. Singular ou plural. Future tense, mesmo caso. Você vai utilizar com todos os pronomes de conjugação. I, you, he, she, it, we, you e they. Todos os pronomes de conjugação também. Você pode utilizar o will por extenso ou o apóstrofo LL. Tá? Como eu falei nas aulas anteriores. Isso aqui é apenas um review, tá? Uma revisãozinha, um lembrete. Tá? Revisando alguns os temas das aulas anteriores que gravei. Temos também outros verbos auxiliares na língua inglesa, que nós comentaremos nas próximas aulas. Ok? Thank you very much. Muito obrigado. You have a good afternoon. Tenham todos uma ótima tarde. Till next lesson. Até a próxima aula.